Paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite. É o melhor lugar que você podia estar, é na casa do Senhor. Amém? Tá frio, o sofá convida, as cobertas convida, né? Mas que bom que você está aqui, né? É o melhor lugar. Amém? O tema da nossa campanha é sobre fé, né? Até tem o tema ali que é Mateus, mas primeiro eu vou ler aqui em Hebreus 11. Hebreus 11, 1. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá. Que diz pela fé? Ora, a fé é a certeza das coisas que não se esperam, as coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. Amém? Pode sentar. Eu vou ler bastante aqui, mas você não precisa levantar, tá? Pode ficar sentado aí, tá bom? A fé é a certeza das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se vê. O que é fé? É difícil mensurar a fé, né? É difícil a gente falar para alguém, como que é a tua fé? Que a minha fé é a diferença do irmão Gabriel, do pastor, do irmão, né? A gente crê num Deus. Crê num Deus que a Bíblia nos revela e nos fala, que criou o céu e a terra. Isso é fé. Nós acreditamos nisso, nós cremos nisso. Se nós não acreditássemos nisso, hoje a gente não estava sentado nesse banco aqui ouvindo alguém aqui na frente com o microfone. Isso é fé. Nós saímos de casa, nós congregamos no lugar, nós se reunimos num lugar para adorar o Senhor. Isso já é uma demonstração de fé, né? A gente não vai a um lugar ouvir alguém falar de alguma coisa se a gente não acredita naquilo. Então isso já é uma demonstração de fé. Aqui em Hebreus 11 diz o seguinte, 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Como eu falei antes, nós já estamos aqui, já demonstramos fé a Deus, nós cremos que Ele existe, nós já estamos fazendo uma parte da fé, né? Que é crendo que o Senhor existe, porque sem fé é impossível fazer o quê? Agradar a Deus. Então, como eu disse, é difícil você mensurar a fé de uma outra pessoa. Às vezes tem pessoa que ora e é curada já em instante. E tem pessoa que ora e não recebe a cura já naquele instante. Tem pessoas que oram e falam assim, mas a tua fé é pouca. Mas como é pouca a fé? Né? Como que é isso? Como é pouca a fé de alguém? E como é muito a fé de alguém? É difícil de mensurar isso. Mas nessa noite, eu vou ler algumas passagens aqui, que o Senhor me deu agora há pouco. É sempre assim, o pastor avisou já faz alguns dias da campanha, mas não adianta ler antes, parece. Você faz rabisco, faz esboço, e daí chega no dia, dá aquela tremedeira, dá aquele medo, né? Falei com o irmão João que quinta-feira que vem ele é o próximo, ele falou que já está com medo, tremendo, já está ansioso pela pregação. Porque isso é temor na palavra de Deus. Nós que estamos aqui, a gente não pode falar nada que não seja de Deus, que um dia nós vamos responder por isso. E nós temos que ter temor. A palavra de Deus, ela é santa e ela é verdadeira. Amém? Aqui em Mateus 9, 18 e Mateus 9, 18 ao 26, nós vamos ler. Amém? Mateus 9. No 18 diz assim: a cura da mulher com hemorragia.
Jesus falava, né? Ele estava falando a respeito do jejum antes, dele falou assim: dizia ele estas coisas, quando chegou um chefe da sinagoga e adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Fé. O homem foi atrás de Jesus, fé. Jesus levantou-se e seguiu juntamente com os seus discípulos. No caminho, quando ele estava indo, né? Certa mulher que havia 12 anos sofrido uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou a ponta do seu manto. Ela dizia a si mesma: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Jesus virando-se e viu a mulher, viu e disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe e viu os tocadores e o povo agitado, disse: retirai-vos, a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Depois o povo se afastou, entrou Jesus e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E espalhou-se essa notícia por toda a região. Aqui nós vemos duas histórias de fé em sequência. Jesus estava indo para um lugar, né? Ir até a casa desse chefe da sinagoga, né? Que a Bíblia fala. E no caminho, uma mulher chegou, todo mundo sabe dessa história. A mulher chegou e tocou, né? Só que na cabeça dela, olha a demonstração de fé dela. Se eu tanto somente tocar nele, se eu encostar nele, eu já vou ser curada. A demonstração de fé dessa mulher. Ela não queria uma palavra do Senhor, ela não queria falar, como a gente vê em outros relatos aqui, as pessoas falavam: tem misericórdia de mim, Senhor, né? Fala uma palavra e eu serei curado. Não, ela foi diferente dos outros. Ela foi com a fé ainda mais forte do que os outros. Ela chegou e tocou. E quando ela tocou, Jesus sentiu que alguém tocou nele com fé, né? Aí ele perguntou, né? Tem outra, em outro, em outra versão fala, né? Que dele saiu de virtude e ele ficou perguntando, né? Assim, ele ficou olhando, né? Aí a mulher pegou e falou para ele, né? Se declarou a ele, né? Que ela tinha tocado e tal, e ele falou que a fé dela havia curado ela. Aí eu acho interessante o seguinte, que quando Jesus andava, aqui diz que é uma multidão. Até os apóstolos, se a gente for analisar uma parte bem crua e bem seca ali nessa palavra, eles falam assim: a multidão te oprime, o Senhor pergunta quem tocou? Tipo assim, meio que indignado assim, né? Não está vendo que a multidão está te tocando? Mas a multidão tocava Jesus, todo mundo tocava Jesus naquele momento. E por que tocava? Todo mundo seguia Jesus. Por que seguiam? Eram os apóstolos deles ou eram os curiosos? Né? Ou eram pessoas que queriam aquilo que o Senhor podia dar? Porque Jesus multiplicava pão, multiplicava peixe, né? Jesus, ele curava, mas tinha uma multidão. E o que essa multidão queria ao redor de Jesus? E o que essa mulher quis, que ela chamou a atenção de Jesus? Hoje nós temos, né, grandes e templos, nós temos aí nas redes sociais, a gente vê igrejas lotadas, igrejas falando muitas palavras bonitas, muitas coisas bonitas às pessoas, mas não estão falando sobre fé, sobre arrependimento, sobre salvação. Essas pessoas que estavam atrás de Jesus, o que elas queriam? Elas queriam salvação, elas queriam apenas acompanhar Jesus como um curioso, porque a multidão está indo, eu vou ir também, né? O que eles queriam de Jesus? Essa mulher chegou diferente, ela foi com um propósito. O propósito dela, naquele momento, era a cura. Ela já tinha padecido nas mãos dos médicos, ela já havia perdido tudo nas mãos dos médicos, né? Hoje, se nós temos uma dor de cabeça, eu acho que
Na quinta-feira passada, quando eu tive a oportunidade, meio que rabisquei um pouco da minha pregação de hoje. Quando nós temos uma dor de cabeça, se nós orar e não passar, nós vamos numa farmácia, compramos um remédio, em alguns minutos a dor de cabeça passa. Se eu estou com uma dor na minha perna, uma dor na coluna, eu tomo uma medicação, essa dor passa. Se eu me cortei, aconteceu alguma coisa, passa. Isso não é... Jesus pode operar uma cura naquele momento, te ouvir, te atender naquele momento que você está passando por uma dor. Mas essa mulher que ela não precisava de uma cura simplesmente, ela precisava de um milagre. A medicina daquela época não conseguia resolver a situação que ela estava passando. A medicina daquela época, ela gastou tudo que ela tinha, né? Eu não sei quanto essa mulher tinha, mas quando cita tudo que ela tinha, não era pouca coisa. Ela investiu para tentar ter saúde e não conseguiu. O que ela precisava? Ela precisava de um milagre. Ela precisava daquilo que você não pode fazer. É o Senhor que pode fazer. Isso é milagre. Os que estavam ao redor de Jesus, encostando em Jesus, todo mundo tropeçando ali, querendo algo de Jesus, estavam ali por estar. Não tinham um propósito. É a mesma coisa nós. Se nós vemos na igreja, se alguém frequenta uma igreja com aquilo que o Senhor pode dar, está perdendo tempo. Nós temos que ter um propósito. A igreja é lugar de nós buscarmos salvação da nossa vida, né? O tempo que nós temos aqui nessa terra é muito passageiro. A Bíblia fala que nós somos peregrinos nessa terra. Há pouco tempo atrás eu tinha 18 anos, hoje já estou com 38, embora eu sei que não pareça, mas eu tenho 38 anos, pareço bem mais novo. Mas o tempo voa. Daqui a pouco eu estou com 50, de 50 eu estou com 70, e de 70, não sei se chego até os 70. E daí? Eu vou tentar fazer tudo nessa terra, viver nessa terra sem um propósito? Nós temos que, o objetivo de quem vem a uma igreja, de quem senta num banco, ou quem pega o microfone aqui, é buscar a salvação, é buscar um conserto com o Senhor. Não buscar somente aquilo que o Senhor pode dar. Precisamos de casa? Precisamos. Mas se o Senhor não der casa, moramos de aluguel. E se o Senhor não der uma casa de aluguel? Sei lá, a gente vai atrás. Mas isso não seja o objetivo do crente, do cristão. Cristo, ele não é só aquilo que pode nos dar, e nós vemos aqui para uma campanha. Tenho certeza que se essa campanha de hoje fosse, venha buscar, né, como muitos falam, o seu carro novo, tinha que colocar a cadeira aqui nesse corredor aqui. Mas nós não estamos fazendo isso, nós queremos o que? O céu. Nós não adianta encher uma igreja de pessoas que estejam, como essa palavra falou aqui, só perto de Jesus para aquilo que Ele pode dar. Nós temos atrás do Senhor por aquilo que Ele pode fazer em nós, transformar a nossa vida. Ele nos resgatou um dia do pecado. Quantos de nós aqui é ex alguma coisa? A maioria de nós é ex alguma coisa. Ou é ex-cachaceiro, ou é ex da macumba, ou é ex não sei do que, ou é ex não sei das quantas. Todo mundo é ex alguma coisa. E hoje, a Bíblia fala que hoje nós não somos nem criatura, hoje nós somos filho. É o que a palavra nos ensina. Hoje nós não temos um Deus no céu que é só o Senhor, não. Nós temos um Pai no céu que quer que nós vamos morar com Ele. O desejo dele é esse. O desejo é que nós vamos morar no céu com Ele. Aqui dando seguimento. Essa mulher recebeu a cura dela. Foi curada. O importante é que Jesus falou assim: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Ela não foi curada, ela foi salva já. Jesus já falou que a fé dela salvou. Eu não sei quantos anos mais essa mulher viveu, mas Jesus falou: a tua fé te salvou. Eu creio que a fé dela salvou, porque Jesus não ia se enganar. Porque para alguns Jesus falava: a tua fé te curou. Você está curado. O que eu vou fazer? Como a irmã Michele leu ali. Eu estava lá na Bíblia, folhando a Bíblia, tentando achar dos 10 leprosos. A irmã Michele chegou aqui e falou: como os 10 leprosos, né? Então, assim, agora vamos dar seguimento. Aqui sobre a filha de Jairo. Jairo, quando Jesus chegou à casa daquele chefe,
e viu os tocadores e o povo agitado, disse: retirai-vos, a menina não está morta, mas dorme. E riam dele. Essas pessoas, vocês percebem, Jesus estava com a multidão. Jesus chegou lá e falou: não, o que você veio fazer aqui? Ela está morta, né? Eles riam, né? Perdeu o teu tempo, veio aqui, ela está morta, né? Mas a fé daquele pai, a confiança daquele pai, ele foi na fé. Com certeza ele já tinha escutado falar de Jesus alguma coisa. Esse homem era cristão? Não sei. Fala que ele era chefe da sinagoga, mas nós não sabemos como era a vivência desses homens, né? Mas nós sabemos aqui o que a palavra nos fala, que ele foi até Jesus, buscando de Jesus a única salvação que tinha, porque não existia desfibrilador naquela época, não existia socorrista, SIAT, para tentar reanimar aquela menina. Não, existia só o Senhor, que era a única saída naquele momento. E ele foi na fé. Ele foi: Senhor, se o Senhor for lá, toca, ore pela minha filha, ela vai voltar à vida. E foi isso que aconteceu. Só que quando Jesus foi lá, muitos riram, né? Depois que o povo se afastou, entrou Jesus e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. Espalhou-se essa notícia por toda aquela região. Não tem como não se espalhar uma notícia, não é? Uma notícia dessa: a menina está morta, a menina morreu. Jesus foi lá e fez ela viver de novo. Agora aqui vai na oportunidade que eu tive na quinta-feira passada. A cura de 2 cegos e um mudo, logo na sequência. Jesus, onde ele passava, ele ia fazendo alguma coisa, né? Ele ressuscitava um, ele curava outro, ele colocava outro para enxergar, ele vivia outro, fazia ressuscitar outro. Jesus não tinha nada que ele não pudesse fazer. Aqui, a cura de 2 cegos e um mudo, Mateus 9, 27. Na sequência, partindo Jesus dali, seguiam 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhe perguntou: credes que eu possa fazer isso? Respondeu eles: sim, Senhor. Então ele tocou os olhos deles e disse: seja-vos feito conforme a vossa fé. E os olhos se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: cuidado para que ninguém saiba disso. Como que 2 homens que eram cegos, que todo mundo conhecia que os homens eram cegos, não vão saber da novidade? Que Jesus curou esses 2 homens. Mas esses 2 homens aqui, partindo Jesus ali de onde ele estava, da casa do chefe da sinagoga, e depois de ter curado a mulher, ele estava partindo, estava saindo, né, andando. Os 2 cegos começaram a seguir ele. Viram o que Jesus tinha feito lá atrás e começaram a seguir, né? Chamando e clamando: tem compaixão de nós, filhos de Davi. Fazendo diferente da fé daquela mulher. Aquela mulher tocou, e esses cegos, eles iam gritando: Senhor. E eles iam clamando, e o Senhor andando, e eles indo atrás, e o Senhor andando, e eles clamando: Senhor, tem compaixão de nós, né? E Jesus, ali a Bíblia fala que Jesus chegou numa casa. E quando ele chegou nessa casa, daí que ele parou, aí ele perguntou: o que vocês querem? Né? Vocês querem ser curados? Nós queremos ser curados. Então seja feito conforme a vossa fé. Então aqui a Bíblia, ela é fiel e verdadeira. Então aqui nós sabemos que foi a fé dos homens que eles foram curados. Só que Jesus ainda fala para eles: vá severamente, a palavra diz aqui, que foi severamente, Jesus advertiu: cuidado para que ninguém saiba disso. Mas como que não vão saber? Veio um cego hoje aqui na igreja e Jesus faz um milagre. E a gente fala: não conta para ninguém. Para ele não contar para ninguém, só se nós trancar essa porta, ele nunca mais sair daqui. Porque a família dele sabe que ele é cego. Os vizinhos dele sabem que ele é cego. Mas Jesus fazia isso, eu acho que de propósito, né? Para anunciar mais ainda o Evangelho.
Diferente, Jesus aqui falou com o cego, diferente daquela mulher que tocou nele, que quando ela tocou, ele quis saber. Porque se aquela mulher só tem tocado nele e ela tem saído, o que ia se espalhar? Que só de tocar nele, nós já vamos ficar tudo curado. Imagine o povo, quando nós vemos a fé de algumas pessoas, de algumas crenças, o povo se eles se batem, eles fazem uma penitência contra o próprio corpo, eles fazem coisas horríveis pela crença. Tenho certeza que se a mulher espalhasse que as vestes de Jesus curavam, Jesus não ia poder sair de roupa na rua, porque iam tirar a roupa dele e falar, não, a roupa dele eu vou tocar, eu quero pegar, tal. Ia chegar muita gente, multidões iam chegar, e Jesus não podia. Então ele falou com a mulher, ele se voltou e falou com aquela mulher, ele falou, a tua fé te salvou. Então foi liberada uma palavra para aquela mulher. Aqui depois dos dois cegos, quando porém os cegos saíram, espalharam sua fama por toda aquela região. Enquanto os cegos saíram, trouxeram um homem mudo e endemoniado. No 33, expulso o demônio, o mudo começou a falar. As multidões se admiravam, dizendo, nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam, ele expulsa demônios pelos príncipes dos demônios. Aqui é interessante que Jesus curou uma mulher com hemorragia. Jesus ressuscitou uma criança que estava morta. Jesus curou 2 cegos. Isso foi milagres que ele fez. Mas sobre esse mudo, ele não fez uma cura. Ele expulsou um demônio. O que possibilitava esse homem falar não era uma deformação nas suas cordas vocais ou alguma coisa do tipo. Não. Era a possessão. Ele era endemoniado. Jesus falou, aqui a palavra fala assim, e expulso o demônio, o mudo começou a falar. 3 pessoas antes ali tiveram cura e uma teve uma libertação. Aqui nós percebemos que nem tudo o que temos de enfermidade é enfermidade. Às vezes pode ser uma possessão que está numa pessoa e nós estamos orando para que aquela pessoa seja curada de um mal. Aqui o Senhor mostra que quando esse mudo foi curado, o que nós entendemos? Que essas outras 3 milagres que Jesus tinha feito antes, 4, né, porque era 2 cegos, as pessoas clamaram, as pessoas falaram, elas tinham fé de se comunicar ao Senhor. Elas podiam ter fé de se comunicar ao Senhor. Mas nesse caso do mudo, a fé não era do mudo. O mudo não tinha fé porque ele, além de não poder orar, ele não podia acreditar porque ele estava possesso. E uma pessoa possessa, ela não consegue se expressar ao Senhor. Então a fé desse mudo não foi a fé do mudo, foi a fé de quem levou o mudo. Enquanto saíram dali, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Então aquelas pessoas viram a situação daquele homem e levaram até Jesus. Falaram, vamos levar esse homem até Jesus? Porque Jesus vai fazer o milagre na vida dele. Acreditando que ele ia voltar a falar pelo milagre. Mas ele recebeu a cura da mudez, não sei se é essa palavra que fala, através de uma libertação. Então, quantas pessoas, agora eu vou falar para nós aqui, quantas pessoas nós sabemos que estão aí mudas espiritualmente aí fora? E onde está a nossa fé de trazer esses mudos para ser libertos para dentro da igreja? Tem pessoas que não têm força de vir, pessoas que precisam realmente de um milagre, pessoas que precisam conhecer o Senhor, pessoas que estão precisando ser libertas de alguma coisa. E nós temos que ter a fé, a confiança desses homens que trouxeram esse mudo para a igreja, para conhecer a Cristo. Porque aqui na rua a gente sobe, você passa por tudo quanto é lugar, você passa na frente dos hospitais, está cheio de pessoas lá, só que tem pessoas que não têm mais fé,
estão desanimadas, não crê mais. Tem pessoas que diante de uma enfermidade, diante de alguma provação, ao invés de aumentar a fé dela esmurece. Ela fala assim, como eu ouvi daquela senhora, pastor: Deus não me quer mais. Mal sabe ela que na cruz do Calvário Jesus chamou a todos. Aqueles que estavam pregando ele naquela cruz, o que ele teve? Como nós comentávamos lá em casa: Senhor, tem misericórdia deles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Mal sabe ela, Jesus não está negando a ninguém. Pode ser o pior homem desse país, se ele se arrepender e se ele crer no Senhor, ele pode ser salvo. É a palavra que nos garante isso. O Senhor chama a todos, o Senhor quer salvar a todos, o Senhor cura, faz milagre, opera. Mas qual é o melhor milagre e o maior milagre na vida de alguém? A salvação. É a salvação. Todos queremos desfrutar de uma vida nessa terra e morrer como aquela senhorinha do Titanic, deitada numa cama, com 90 anos nas costas, sem sentir dor, fechar o olho. Mas não vai ser assim. Infelizmente ou felizmente não vai ser assim. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor. A principal fé de um cristão tem que ser a salvação. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé pode ser só para mim? Como eu falei antes, mensurar a fé de alguém? Não. Eu tenho que anunciar Cristo, levar a palavra de Cristo, anunciar aqueles que estão mudos espiritualmente, aqueles que não têm mais voz, aqueles que não creem mais, aqueles como aquela senhora falou assim para mim: Deus não me quer mais, eu estou nessa situação, Deus não me quer mais. Como não quer? Vamos ser voz. O milagre Deus opera, o milagre Deus transforma, Deus muda uma história, Deus salva uma família. Essa é a maior fé que nós temos que ter. O milagre, creio que vai ser uma consequência da nossa insistência, da nossa perseverança no Senhor. Ele salva. Está aqui a irmã e o irmão lá do Paraguai, que eles testemunharam já, né? Que o bebê já está bem melhor, né? Então, uma promessa. Como nós louvamos aqui, os planos de Deus não se frustram. Ninguém pode se frustrar. Talvez isso que está acontecendo com o seu filho seja para o crescimento de vocês, seja para fortalecer a fé de vocês. Não é verdade? Para fortalecer a nossa fé diante do testemunho de vocês. Quantos de nós temos testemunho, né? E às vezes nos calamos diante de um testemunho. Eu não podia ter filho, irmãos. Olha minhas bênçãos aí. Eu não podia. Pela medicina eu tinha 20% de ter filho. Olha a minha herança sentado aí. Não sou eu que falo, é o Senhor. E sobre a vida deles tem um propósito. Sobre a vida dos meus filhos tem um propósito. Eles não foram gerados à toa. Não. O milagre na minha vida está ali, ó. Os dois sentados ali. Estão conosco aqui. Então, irmãos, que essa palavra dessa noite possa trazer algo a você, que possa aumentar a tua fé. O Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor transforma. É dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não é por mim, não é pelo pastor, não é pelo irmão Gabriel, não. É para o Senhor. Então vamos colocar a nossa fé em ação. Eu não posso ativar a tua fé. Eu não sei como você pensa, você saindo daqui, como vai ser na tua casa, o teu amanhã. Mas a fé é tua. Você tem que buscar ter fé. Fé é um dom, busca o dom. Fala: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha confiança no Senhor. Eu quero ver o teu milagre na minha vida. Eu preciso de um milagre. Eu preciso sair dessa situação. Se você não sabe orar, começa pelo Pai Nosso. Às vezes nós achamos que todo crente sabe orar. Não.
Não é todo crente que sabe orar, não. Existe um padrão de oração? Não existe. Eu posso dobrar meu joelho aqui e ficar 2 horas orando. Mas eu posso dobrar meu joelho e ficar 2 minutos orando e o Senhor ouvir. Mas se tem pessoas que falam assim que as orações pede, mas pede mal. A Bíblia que fala, não é eu que estou falando. E o que nós estamos pedindo para o Senhor? A Bíblia está falando para nós pedir e pedir bem. Mas não é só pedir também. Na nossa oração nós temos mais é que agradecer. Nós estamos aqui, estamos sentados aqui. Quantos estão no leito de hospital? Quantos vão perder a vida essa noite? Ou quantos vão ganhar a vida essa noite? Porque aquele que morre sem salvação perde a sua vida. E aquele que morre com salvação ganha uma vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé. E a toda a igreja a vir aqui para frente. Nós vamos estar orando essa campanha de fé e milagres. Você que precisa de um milagre, você que precisa que Deus faça algo que o homem não pode fazer na tua vida, vem aqui à frente. Isaías fala o seguinte, que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. A Bíblia fala que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então que nessa noite você ora, e ora com fé. Se você está com a tua fé fraquinha, pede mais fé para o Senhor. Senhor, aumenta a minha fé, fortalece a minha fé no Senhor. Eu quero te sentir, quero te conhecer nessa noite, amém? Glória a Deus. O pastor e a irmã Daína vão estar impondo as mãos e você vai orando aí. Clama, persevera, busca o Senhor nessa noite, amém? Pode cantar. Pode cantar.